Bendito seja o nome do Senhor. Você crê em Deus, querido? E sabe o que é isso que eu estou fazendo, que é a declaração que eu estou fazendo aqui com você? Está lá em Isaías capítulo 43, versículo 4. Sabe o que Deus diz ali? Deus disse assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Olha só, olha só. Se você está do lado de alguém aí, diga para ele assim: você já parou para pensar que você é precioso? Que você é honrado? Deus olha para você assim, amém? Sabe por que você é precioso e honrado? Porque Ele ama você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mensagem desta tarde, querido, tem tudo a ver com exatamente essa declaração de Deus. Mas só que há muita gente que crê em Deus, mas não tem certeza de que Deus o ama de verdade. E esse é um grande dilema de muitas pessoas que se rendem ao ativismo, se rendem ao desânimo, se rendem às drogas, se rendem às palavras de pessimismo. Essa é a tragédia de muita gente que se suicida. Essa é a tragédia de muita gente que entra debaixo da opressão e da depressão, porque na verdade elas creem em Deus, mas elas não têm certeza, elas não têm convicção de que Deus realmente as ama, que Deus realmente as ama. E quando nós não temos essa certeza, o que nos leva a tomar decisões, a nos render a coisas que na verdade nos destroem. Por isso essa mensagem é muito importante para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. A crença na existência de Deus não resulta automaticamente, querido, de que Deus nos ama. Eu creio em Deus, mas isso não significa que é automático. Então, Deus me ama porque eu creio nele, pastor. Mas essa convicção só se dá quando você demonstra isso, quando você mostra isso. Quando você realmente mostra que Deus ama você. Você pode acreditar em mim, mas muitas vezes você não acredita que eu amo você. Eu confio nele, mas muitas vezes você não acredita que aquela pessoa realmente ama você. É muito comum nós vermos escritos pelas ruas sobre o amor de Deus, não é verdade? Nós vemos adesivos nos carros, nós vemos outdoors nas avenidas, nós vemos para-choques em para-choques de caminhão, nós vemos ali frases, né, tremendas acerca de Deus, do amor de Deus. Nós vemos frases estampadas nas camisas, nas camisetas, enfim. Nós vemos muita coisa acerca do amor de Deus, muitas frases que são criativas, nos afirmando que Deus nos ama. E isso é bom, mas para muitos ainda não é suficiente. Por quê, pastor? Porque não é pessoal, não é relacional. Para muitos é apenas propaganda de religião. E essa é uma triste identificação, né? Uma coisa é eu tomar conhecimento de que Deus me ama. Outra coisa é entender e receber esse amor no meu coração pela fé. Quando a pessoa diz, Deus me ama, amém? Então, responda com a tua vida a esse amor. Então você tem que realmente receber com fé no coração. Às vezes nossa descrença não questiona a necessidade se Deus pode amar ou amar uma determinada pessoa. A grande questão de muita gente é o seguinte: será que Deus realmente me ama? É possível Ele amar uma pessoa tão indigna como eu, pastor? E de vez em quando, nesses tempos que a gente caminha como pastor, como cristão, muita gente, né, que chega para nós para falar que eles estão desfalecidos, desanimados, que eles estão com a fé. Pastor, a minha fé está tão fraca. Será que realmente Deus me ama? E as pessoas mostram que não são dignas do amor de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa com muita sinceridade, querido. Nem eu, nem você somos dignos do amor dele, não. Isso é verdade mesmo. Nós não somos dignos do amor de Deus.
Deus nos ama, sabe por quê? Você sabe por que Deus nos ama? Não é porque nós somos dignos do amor dele, não. Eu mereço o amor de Deus, pastor. Eu mereço o amor. Não, não é não. Sabe por que Deus nos ama? Você poderia dizer para alguém aí? Alguém saberia responder para você por que Deus o ama? Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Só por causa disso. Então Ele ama não porque eu mereço. Ele ama porque isso é Ele. E para que você creia em Deus, para que você realmente creia, para que você tenha convicção de que Ele verdadeiramente o ama, né? E que você não precisa, querido, se desesperar, muitas vezes se render a coisas que não deve se render, porque pastor, eu não vejo o amor de Deus. Interessante, quando a gente olha para a história de José, irmãos, e começamos a ver o sofrimento de José, a ideia que vem na nossa cabeça é que Deus não amava aquele rapaz. Porque como que Deus ama uma pessoa e deixa uma pessoa ser vendida ser colocada num poço, jogada num poço, depois vendida como escravo, depois então manda para a cadeia. E isso não fica de um dia para o outro, irmão, de um mês para o outro, quando você lê na Bíblia, capítulo 35, capítulo 36, então você acha assim, ele hoje foi jogado no buraco, no poço, no dia seguinte ele foi vendido a uma caravana de ismaelitas, no dia seguinte ele foi comprado por Potifar, no dia seguinte ele foi para a cadeia, depois da cadeia ele então foi chamado por Faraó para interpretar o sonho. Não, não foi assim. Foram anos. Se Deus amasse tanto aquele rapaz, por que Deus, pastor, permitiu que aquele rapaz passasse por tantas coisas? Muitas vezes nós duvidamos do amor que Deus tem por nós, quando nós estamos passando por situações adversas que achamos que o crente não deveria passar. Você sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente acha que nós achamos que nós somos melhores do que aqueles outros. Porque nós achamos que nós somos merecedores desse amor. Eu sou merecedor, pastor. Eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus e estou fazendo a vontade dEle. Então eu mereço esse amor. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não penso assim. Mas muitos crentes agem como se pensassem assim. Por que isso está acontecendo na minha vida, Deus? Irmãos, eu tenho certeza que muitos que estão aqui, assim como eu, um dia, ou em algum momento, nós já perguntamos, já falamos com Deus assim, por que, Deus, eu estou passando por isso? Por quê? Se eu sou teu filho, se eu sirvo ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que os cristãos que mais sofrem são aqueles que mais se dedicam a Deus? O trem é violento, né? Mas é desse jeito mesmo, pastor. Se você olhar para os exemplos da Bíblia, você vai ver isso. Gente, quando você olha para Paulo, assim, cara, enquanto aquele camarada não tinha se convertido, ele era o bambambam. Depois que ele se converteu, só tomou paulada. É chicotada, é açoitada, é gente tentando matar, é apedrejamento, é prisão, é afronta, é humilhação. Meu Deus, o que é isso, pastor? É melhor eu não ter compromisso com esse Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar que nós vivemos um evangelho que, nós não, mas um evangelho que é pregado por muitos há muito tempo na nossa nação, de que quem é crente em Cristo Jesus não vai sofrer. Algum tempo atrás, determinada religião pregava que o crente que estava sofrendo é porque estava em pecado. Eu fiquei pensando assim, coitado então do Paulo, hein? Coitado do José. Para vocês terem uma ideia,
Por isso que quando nós falamos de prosperidade, há algumas pessoas que ficam assim, prosperidade, né? Elas já ligam já e falam, não, o pastor está falando de dinheiro. Não, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida com Deus. Prosperidade é abundância de vida com Deus, querido, aleluia. É crente cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu tenho que fazer, pastor, para que você realmente tenha convicção, não importa a situação que você esteja passando, você tem que entender em primeiro lugar, o amor de Deus por você é imerecido. Você não merece. Fala para o teu irmão, nós não merecemos o amor de Deus. Então para de achar que você é o cara. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu sou o menor dos apóstolos e nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. A questão é exatamente essa. Nós não merecemos, nós não somos dignos desse amor. Mas nem isso desmotivou Deus de nos amar e de vir em direção a mim e a você. Um dia você teve um encontro com Deus. Deus é que veio na tua direção, não foi você que veio na direção dele, não. Aleluia! Não foi você que fez alguma coisa para atraí-lo a você, foi ele que fez para atrair você a ele. Aleluia! Então isso tem que estar muito claro na nossa mente, irmãos, para que o orgulho não cegue os nossos olhos espirituais. Imagine se Paulo se sentiu assim, imagine eu e você. Ele foi o maior teólogo da época, depois de Jesus, missionário, escritor do Novo Testamento, 13 cartas do Novo Testamento. Ele era membro do Sinédrio, ele era um camarada que conhecia tudo. E Paulo chegou à seguinte conclusão, olha a conclusão que ele chegou. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Deixa eu dizer isso para Deus. Eu queria que você dissesse isso para Deus hoje. A sua graça, o seu amor para comigo, Pai, não foi inútil. Amém? Aleluia. Pela graça de Deus sou o que sou. Eu só sou alguma coisa por causa da graça dele. Eu não sou o que sou por causa das coisas que eu fiz. Eu sou o que sou por causa dele. Por causa do amor dele. Por quê? O Senhor é o quê? O Senhor é cheio de paixão, de compaixão. O Senhor é cheio de misericórdia. Irmão, nós estamos aqui hoje louvando, mas que celebração linda, que culto maravilhoso. Por causa da compaixão dele, por causa da misericórdia dele. Aleluia! Amém? E você não se deve sentir melhor do que aquele que não veio, não. Você deve se sentir agradecido, porque Deus, cheio de misericórdia e de compaixão, trouxe você nessa tarde, nesse lugar. Pastor Craig, ele diz, não é só nosso senso de culpa que nos impede de acreditar que Deus nos ama. Às vezes, é simplesmente nosso senso de insignificância. Há muita gente, irmãos, que precisa lutar contra o sentimento de insignificância. Por quê, pastor? Moisés lutou contra isso. Mas, Senhor, quem sou eu? Eu sou gago. Eu não sou nada. Deus disse assim, não, fica tranquilo, eu vou arrumar alguém que vai te ajudar. Deus sempre vai estar contigo. Deus sempre vai prover aquilo que você acha que você não pode. José lutou. Davi lutou por esse sentimento. Gideão, em Juízes, muita gente aqui já leu essa história de Gideão. Tentou até argumentar, ele diz assim, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Tem gente, irmão, que tem esse sentimento de insignificância. Quem sou eu? Você é filho de Deus, querido. Você foi chamado por Deus, você é revestido pelo poder do alto, você foi batizado pelo Espírito Santo, o céu desceu na tua vida e veio morar no teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Então quando Deus te chamar, você tem que ir mesmo, aleluia. Por isso que Paulo diz, eu sou o que sou. Ele não estava negando quem ele era, não.
Ele estava simplesmente tributando a Deus, dizendo que ele era o que era por causa do amor de Deus. Então nós estamos aqui por causa do amor de Deus, aleluia. É dessa forma aí, meu irmão, para a glória de Deus. Olha a resposta de Deus, que Deus trouxe ao coração de Gideão, quando Gideão disse assim: mas quem sou eu, Senhor? É insignificante. Olha, tem muita gente que fala assim, sabe? Comigo não dá, Senhor. Quem sou eu para o Senhor? O Senhor usa outro, Senhor. Quem sou eu? Tadinho de mim. Aquele sentimento de autocomiseração, de insignificância. Deus deve olhar para você, irmão. Ele não olha com raiva, porque quem olha com raiva sou eu, né? Mas Deus deve olhar para você e dizer assim, com misericórdia: ei, quem é você? Você é meu filho. Eu te ungi, eu te separei, eu te batizei, e você continua: mas quem sou eu? O que tem de gente dentro da igreja que fala assim, irmão? Deus já tentou usar muitas vezes a sua vida e não usou por causa desse sentimento que você tem. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Senhor. Desse jeito mesmo. Deus quer usar a gente. Mas olha a resposta. Gideão teve sentimento, olha a resposta de Deus. E ainda Gideão quis falar da família. A minha família é menor, eu sou mais pobre, eu sou Senhor. Aí ele entra naquele sentimento do inferno, irmão. Que para mim é o sentimento do inferno, que te leva lá para baixo, te coloca lá embaixo. Esse sentimento é para que as pessoas tenham pena de você. Aí a resposta de Deus para Gideão, olha a resposta dele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E aí, levanta ou não levanta, Gideão? Não pensa que você vai porque você é bom. Você vai porque eu sou contigo. Então aprendamos uma coisa nessa tarde, irmãos. O amor de Deus não só perdoa nossos pecados, não. Mas também Ele nos garante significância, credibilidade, valor, importância. Você e eu valemos muito para Deus. Muito mais do que eu e você imaginamos. Que valemos para Deus. O amor de Deus por nós não foi passageiro, não foi temporário. O amor de Deus é eterno, Ele não vai acabar nunca por nós. Aleluia. O profeta Jeremias escreveu: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Dessa forma. Precisamos entender isso. A segunda coisa importante, para que você apenas não creia em Deus e diga eu amo a Deus, mas que você tenha convicção, que você tenha certeza disso. Segunda coisa, o amor de Deus, querido, não veio, sabe, da terra, não veio dos homens. O amor de Deus vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Irmãos, nós nunca vamos entender completamente aqui embaixo as coisas lá do alto. Como que nós vamos entender? Quando a gente subir para o alto, nós precisamos subir. Por isso que Paulo diz assim: olhai para as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Porque tem gente tentando entender as coisas do céu aqui na terra, sem entrar lá no céu. Ou seja, sem subir, sem estar na presença dEle. Mas muita coisa a gente só entende por parte. Só vamos entender completamente quando nós chegarmos lá. É complexo mesmo. Por isso você não deve duvidar do amor de Deus. Não, pastor, não. Se renda a esse amor. Olha o que Paulo diz aos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, procurar as coisas que são do alto. Então, o que vem do alto, pastor?
Esse amor que veio do alto, que a gente não consegue entender, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento desse amor, nós não conseguimos entender. E se eu não entendo, o que eu faço, pastor? Se renda a Ele, não resista. Se renda. Mas eu preciso entender, pastor. Você não vai entender completamente, irmão. Esquece. É melhor se render. É melhor se entregar. Em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa. Procure, querido, o amor de Deus é recebido. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Então, eu não tenho que compreender, eu tenho que apenas receber. Diga para o teu irmão, apenas receber. Irmãos, melhor do que tentar explicar é experimentar o amor de Deus. Tem gente que quer que a gente explique para ele, mas pastor, me explica. Eu não tenho como explicar isso, querido. Então, como é que... Ou você recebe ou você rejeita. A sua mente e a minha mente são limitadas para explicar a profundidade, a largura, esse amor. Não tem como. Então o que eu devo fazer? Receba. Receba, experimente esse amor. Em nome de Jesus. Né? Aquela célebre ilustração que muita gente usa, né? Não dá para entender. Então, meu irmão, receba. Experimente. Porque é aquela história que, aquela figura, né, da laranja, né? Eu estou aqui chupando uma laranja e eu pergunto a vocês o gosto dela. Você vai dizer assim, pastor, eu não experimentei, como é que eu vou saber? Pois é. Eu quero dizer que essa laranja aqui é doce. Aí você vai dizer assim, mas eu preciso experimentar, então experimente. Agora eu não tenho como, querido, te explicar. Eu só posso dizer para você que o amor dele é tremendo. Eu experimentei esse amor. E aí você tem que experimentar isso. Em nome de Jesus. Deus o ama como filho, querido. Deus é louco por você. Deus é apaixonado por você. Você não imagina esse amor. Aí a pessoa diz, não, porque graças a Deus, pastor, Deus me deu isso, me deu aquilo, então Deus me ama. Não, Deus não te ama porque Ele te deu as coisas. Deus te ama porque Ele é amor, gente. Tem gente que faz confusão, né? Porque, e aquele lá que ainda não recebeu nada? Será que Deus não ama? E aquele lá que passou o ano todo sem receber nada, só deu e só levou paulada na cabeça? E você vem com testemunho aqui que Deus me deu isso, me deu aquilo, me deu... Pastor, Deus me ama. Não, Deus não te ama porque Ele te deu as coisas. Deus te ama porque Ele é amor. É só por causa disso. Amém? Ele te ama por causa disso. Então nós temos que aprender a entender, querido, que Deus, Ele ama desse jeito, apaixonadamente. Amor não é algo que Deus dá, amor é algo que Ele é. Receba e ponto final. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele merece uma salva de palmas para a glória do nome do Senhor Jesus. É para Ele, irmão, por causa do amor dEle. Aleluia. O amor de Deus é recebido, irmão. É dessa forma. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, ninguém. Ninguém. Então se renda a esse amor, aleluia. Não se renda à tua vontade, não se renda aos teus desejos, não se renda aos seus pensamentos, não se renda aos seus amigos. Quem te ama de todo o coração é Deus.
Se renda a esse amor, irmão. Se entregue a esse amor, em nome de Jesus. Por isso que as pessoas se afastam, se desviam, as pessoas se rompem, as pessoas deixam as coisas de Deus. Por quê? Porque essas pessoas ainda não entenderam o amor de Deus. Elas acham que precisam fazer alguma coisa. E aí elas crucificam a própria igreja do Senhor, que Deus deu a vida pela igreja dele. Então, querido, se renda, se entregue ao amor dele. Não procure entender o amor dele. Apenas se renda. E para finalizar, querido, o amor de Deus é transmitido. Olha o que diz o texto. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Quando o ministro Ed estava aqui falando sobre o dízimo e oferta, e ele leu o texto da multiplicação dos pães, e que a gente precisa ter uma mente de Cristo para poder experimentar isso, sermos fiéis e leais. Eu fiquei pensando ali, gente, porque dízimo e oferta na igreja, você vê alguém fazendo propaganda, gastando milhões com propaganda? O que é que nós poderíamos fazer na igreja, né? Para poder motivar as pessoas a serem fiéis e leais a Deus? Eu fiquei pensando assim, como que nós podemos conseguir todas essas coisas? Vamos fazer o seguinte, eu vou sentar essa semana com o conselho da igreja, e nós vamos bolar uma propaganda, vamos pagar alguém para preparar uma propaganda assim de primeira linha, para nós jogarmos nas redes sociais, para poder tentar convencer as pessoas, assim como a Coca-Cola faz. Você sabe que muita gente bebe a Coca-Cola, não é porque gosta da Coca-Cola, é por causa da propaganda que a Coca-Cola faz. Você acha que muita gente gosta da cerveja, não é porque a cerveja é boa, é por causa da propaganda que a cerveja faz. E assim sucessivamente. E eu fiquei pensando ali nisso. Fiquei pensando, ministro Ed, ali. Gente, vamos fazer uma propaganda. Aí você ia falar assim, isso é loucura, pastor, a igreja fazendo isso. É verdade. Não existe propaganda para isso. O que existe, pastor? Só existe uma forma, a palavra. Se a palavra não lhe convencer, nenhuma propaganda que a gente possa fazer vai te convencer. Mas por que as da terra conseguem te convencer? Porque você as vê. E as do céu, pastor, você não as vê, você tem que acreditar. E quando você não oferta, não dizima, é porque você não acredita. Porque você não vê. Não é verdade? Você não vê. É como se você dissesse assim, olha, eu vou ser leal e fiel, e todo mês Deus tivesse que te dar alguma coisa que você visse. E você não entende que você está hoje aqui por causa da fidelidade dele, da generosidade dele, do amor dele, da lealdade dele, à palavra dele. Amém? Você não recebeu nada materialmente falando. Mas é isso. É isso, pastor. É dessa forma. Como, pastor? Que o amor de Deus deve ser transmitido. Como, pastor? Ele tem que ser repartido, irmão. Deus não nos dá nada que não seja para repartir. Se você fica com parte daquilo que Deus te dá e não reparte, irmão, você ainda não entendeu o amor de Deus. Dízimo e oferta não tem nada a ver, irmão, com Velho nem Novo Testamento. Dízimo e oferta tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Tem a ver com amor. Eu dou porque eu amo. Eu entrego porque eu amo.
Eu estou aqui 4 horas da tarde porque eu amo. Eu fico aqui até 10 horas da noite porque eu amo. O irmão fica lá fora, sabe, em pé desde as 5 horas da tarde porque ele ama. Nós fazemos as coisas porque amamos. Enquanto você não entender o amor de Deus, querido, enquanto você não entender, não experimentar, não entender que Ele te ama, você não vai repartir, você vai ter dificuldade de repartir. Eu não vou dar não, eu não vou compartilhar não, eu não vou entregar não. Meu tempo é valioso, minha família precisa de mim. Quem sustenta a tua família é Deus, pastor. Então você ainda não entendeu o amor dele, meu querido. Só naquela multidão que entendeu o amor de Deus foi aquele rapaz que pegou o seu lanchinho de 5 pães e 2 peixes e entregou. Precisa ser repartido. Que pratiquem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir uns com os outros. Aleluia! Temos que repartir esse amor nós repartimos entregando, doando, sabe, trabalhando, renunciando. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém lá na Turquia, se tem alguém, querido, lá na Turquia recebendo uma porção desse amor, é porque a Vida e Paz, pessoas que estão aqui, entendem esse amor. Através das células, das ofertas, nós enviamos algo para lá. Eu só estou te dando um exemplo. Tanta coisa que nós precisamos fazer ainda aqui. Mas precisamos de pessoas que entendam e que realmente não só creiam em Deus, não somente creiam e tenham uma religião, mas pessoas que verdadeiramente experimentam e experimentaram esse amor de Deus. Porque as pessoas que não acreditam, que não repartem, é porque elas ainda não experimentaram esse amor de Deus. E eu concluo. Peço a vocês que fiquem em pé em nome de Jesus. Eu tenho que repartir. Essa semana eu conversava com o pastor Marco Júlio, meu filho. E estava lá no gabinete. E a gente estava pensando em várias coisas. Eu disse assim, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos fazer isso também. E de repente a gente se depara diante da limitação. Limitação de pessoas, limitação de bens. Como que nós vamos? Depois que ele saiu, eu falei com Deus. Disse aí, pai. Ele disse, eu só preciso que você dê o passo. Só dê o passo. Porque tudo que eu faço, diz o Senhor, na minha obra, não faço porque dependo do homem. Faço porque eu encontro no meio das pessoas homens e mulheres que são fiéis e leais, nem que para isso eles tenham que morrer. E sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Eu tenho gente aqui assim. E o que você vai ver nos próximos meses é resultado desse amor. Não da expectativa do homem, mas da convicção do amor de Deus por nós. Do amor de Deus por você. Deus tem pessoas aqui assim. Você pode ser essa pessoa. Amém? E o fato mais lindo disso, querido, é que Deus decidiu nos amar independente da nossa condição. Ele hoje está falando assim para você. Você não está sozinho na sua dor, na sua dúvida. Deus o ama e Ele está perto de você. Nós vamos avançar. Não importa o que você fez, o amor de Deus é maior do que o seu pecado. Ah, pastor, mas eu não mereço. Não, não mereço mesmo não. Nem eu.
E por que que Ele quer fazer, pastor? Porque Ele nos ama. Lembre-se, irmãos, eu falei no domingo passado que o nosso pecado não é a nossa identidade. Nossa identidade, nossa filiação agora é filho de Deus. A sua identidade, a minha identidade, nós somos filhos de Deus, salvos, resgatados, batizados, regenerados, purificados pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, aleluia. Somos filhos. E por que Ele amaria tanto você? Por que, pastor? E eu já falei isso desde o início da mensagem. Simplesmente porque Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele diz para você: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Louvado seja o nome do Senhor.